Alô, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Sejam bem-vindos, todos, sejam bem-vindas, todas. Mais um vídeo da live do Necromante, ainda Levítico 16, playlist A Bíblia toda, verso a verso, agora sincronizada. Eu libero o capítulo domingo 1, pode ser segunda-feira também. Depois, durante a semana, eu libero um segundo capítulo, 2 capítulos liberados por semana na nossa Bíblia Livre, www.nossabiblialivre. E a partir de terça-feira, pelo menos 6 vídeos, um por dia, meio-dia, eu comento os capítulos. Então, eu traduzo e eu comento. Se você não gosta de mim, não gosta do que eu faço, não tem escolha, aqui só tem eu. Mas se você gosta, é barba, cabelo e bigode. Então vamos ao segundo vídeo de Levítico 16, versos de 11 a 22. Azazel está ali comemorando o sucesso do primeiro vídeo. Foi um vídeo muito longo, quase 1 hora. Vou ver se eu me contenho e não falo tanta bobagem dessa vez. Vamos lá, Levítico 16, 11, 22. Contenha-se, Azazel. Aí está, Levítico 16, verso 11 e 22. Texto hebraico de um lado, texto traduzido por mim de outro lado, uma tradução ao pé da letra, mas ao pé da letra mesmo, você nunca na vida viu tradução literal? Não, já vi sim, professor Almeida. Não me venha com a conversa de que Almeida é literal. É uma tradução dinâmica truncada, né? Mas não é literal, não. Literal é isso aí. Algumas pessoas vão dizer que isso aí não é literal, isso aí é bobagem. Ok. Gosto é como nádegas. Cada um tem pelo menos 2. Menos o Cândido, do Voltaire. Sem spoiler. Se alguém quiser, leia e descubra. Porque o Cândido só tinha meia. Vou ler então a minha tradução literalíssima ao pé da letríssima, sem nenhuma preocupação teológica, muito pelo contrário, tem uma aversão teológica. Se tem aversão, é ideológica. É ideológico, sim. A nossa ideologia aqui abaixa a porcaria da leitura imbecil que a teologia faz desses textos. Ou é gente que não sabe ler, ou é gente que não sabe interpretar, ou é gente que sabe, mas quer enganar os outros. Esse canal é totalmente ideológico. A nossa ideologia é abaixa a tonteria, aos quintos dos infernos, as besteiras e bobagens. Longe vá o perdigoto pastoral e a sandice sinagogal disfarçada de espiritualidade. Então vamos lá, vamos ler Levítico 16, versos 11 e 22. Deixando claro que se você gosta de culto de igreja, culto de sinagoga, igreja católica, igreja protestante, igreja evangélica, vá ser feliz, vá ser feliz. Viva a liberdade religiosa, viva o candomblé, viva o hinduísmo, viva Seixo Noye, viva o racional superior, viva o satanismo, viva as religiões indígenas, viva todas as religiões. O crente ali já não gostou, né? Porque para ele respeito só a dele merece. Vamos ler então do verso 11, já ia eu ler do verso 1, besta quadrada. Muito bem. 11, 22. E faz aproximar Aharon o touro do pecado que está para ele, e ele encobre atrás dele e atrás da casa dele, e ele imola o touro do pecado que está para ele. E ele toma o enchimento do retirador, ascuas de fogo desde sobre o sacrificiatório, desde para as faces de Yahvé, e o enchimento do punho dele, defumado de especiarias fino, e ele faz ir desde casa para a divisória. E dá o defumado sobre o fogo para as faces de Yahvé, e cobre a nuvem do defumado o encobrimentadouro, que está sobre o testemunho, e não morre ele. E ele toma desde o sangue do touro
E ele faz aspergir no dedo dele sobre as faces do encobrimentadouro para oriente. E para as faces do encobrimentadouro ele faz aspergir 7 passos, desde o sangue no dedo dele. E ele imola o bode do pecado que está para o povo. E ele faz ir o sangue dele desde casa para a divisória. E ele faz o sangue dele, conforme que ele faz para o sangue do touro. E ele faz aspergir ele sobre o encobrimentadouro e para as faces do encobrimentadouro. E ele encobre sobre a sacralidade, desde as impurezas dos filhos de Israel e desde as transgressões deles, para o total do pecado deles. E assim ele faz para a tenda de período, estabelecida com eles, no meio das impurezas deles. E total de homem não está na tenda de período no ir dele para encobrir na sacralidade, até o sair dele. E ele encobre atrás dele, e atrás da casa dele, e atrás do total da Assembleia de Israel. E ele sai ao sacrificiatório que está para as faces de Yahvé, e ele encobre sobre ele. E ele toma desde o sangue do touro e desde o sangue do bode, e ele dá sobre os chifres do sacrificiatório ao redor. E ele faz aspergir sobre ele desde o sangue, no dedo dele, 7 passos, e ele purifica ele, e ele sacraliza ele desde as impurezas dos filhos de Israel. E ele acaba desde encobrir a sacralidade e a tenda de período e o sacrificiatório, e ele faz aproximar o bode vivo, e suporta Aharon as 2 das mãos dele sobre a cabeça do bode vivo, e ele faz reconhecer sobre ele o total das culpas dos filhos de Israel, e o total das transgressões deles, para o total do pecado deles. E ele dá elas sobre a cabeça do bode, e ele despede, em mão de homem, atempado para o deserto, e levanta o bode sobre ele, o total da culpa deles, a terra dividida, e ele despede o bode no deserto. Muito bem, vamos então ao comentário. Terminamos no vídeo anterior e nós vimos que tudo dava a entender, pelo menos é a minha perspectiva, de que há um texto de fato sacerdotal, que é o ritual do encobrimento do sumo sacerdote para que ele possa entrar no Santo dos Santos, ao qual está introduzido como uma salsicha de cachorro-quente uma tradição antiga sobre Azazel, anterior ao período sacerdotal pós-exílico, em que agora os sacrifícios decorrem do pecado. Então, os sacrifícios são condenações jurídicas que Yahvé determina para adiar a sentença de morte de todo judeu vivo. E lá nós vimos que há 2 referências a bichos diferentes, um é um touro e um carneiro, e depois mencionam-se 2 bodes e aparece um carneiro de novo. Então, Aharon agora faz trazer o touro que havia sido mencionado lá no começo do texto, o touro e o carneiro, o touro para o pecado e o carneiro para subimento. Anote isso, tem aí um carneiro para subimento. Então, Aharon manda trazer o touro é trazido, ele faz o ritual com o touro, encobre em benefício dele e da casa dele, ou seja, a casa sacerdotal, e mata o touro, imola o touro. Aí ele vai no sacrificiatório, ou seja, no altar, pega lá com o retirador, provavelmente uma espécie de incensário, mas o verbo a palavra é constituída com o mesmo verbo de retirar, afastar. Eu traduzia afastador, mas agora mudei para retirador, então ele retira com esse instrumento as ascuas, as brasas vivas do altar. Com a mão ele pega um punhado de especiaria, de incenso feito,
E aí ele vai entrar dentro do Santo dos Santos. Momento perigoso, porque Yahvé pode comer a cabeça dele, né? Então ele matou o touro, pegou as brasas, pegou incenso. Aí ele entra dentro do Santo dos Santos, onde está a arca coberta pelo encobrimentador, ou como quer Almeida, o propiciatório. Aí o que ele faz? Ele pega o defumado que está na mão dele, aquele pó de especiarias, e joga sobre as brasas que ele retirou. Aí vai subir aquela fumaceira danada, né? Maresia, sente a maresia. Aí ele, sentindo a maresia, ele vai poder olhar para a arca, para o encobrimentador, e Yahvé não mata ele, porque Yahvé está naquela. Eu como esta cabeça humana, gostoso, esse cérebro, quanto esse cérebro aí, só tem titica de ácaro e de lagartixa. Ou eu deixo ele vivo para ele matar um boi e fazer uns torresmos e umas peles fritas e uma banhazinha frita. Quem sabe não me sobre hoje uma picanha da Oasis, hein? Então, Yahvé decide por não matar o Sancho Panza. Aí, vivo, ele comemora, então ele pega o sangue do touro e dá-lhe uns petelecos, voltou os petelecos sanguinolentos, é como se você tirasse uma meleca e desse um peteleco. Ele não, ele, em vez de tirar a meleca e dar um peteleco, ele pega o sangue do touro e peteleco. O problema aí é que não tem ninguém para contar. E você sabe que esse sacerdote é tudo analfabeto. Como é que vai contar? Então ele combinou de botar um sininho na ponta do dedo, aí ele plim, 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 cada vez que ele der um peteleco faz um barulhinho, não deu certo. Porque você viu que Yahvé mandou sair todo mundo da tenda quando ele entrar, porque no fundo Yahvé está torcendo que ele erre a conta, porque é isso ele só der 6 petelecos. Yahvé mata ele. E aí vai comer uma cabeça de sacerdote com um cérebro misturado com conteúdo estomacal e do intestino grosso. Mas diz a tradição que eles nunca erraram, né? Então ele ia contando, 1, 2, vai assim no dedo, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele não erra a conta, porque se errar a conta morre e não tem nenhum levita aspone para ajudar ele na conta. Aí no encobrimentador ali para Oriente, então ele deve ter pintado lá uma marca, porque ali dentro ele não sabe mais onde é Oriente, Ocidente, nada. Aí depois ele dá a volta assim, volta da arca do encobrimentador e fica dando peteleco. E aí ele termina aquela parte, mas aí entra e mola o bode do pecado. Bem, o único bode do pecado é aquele bode lá do ritual, que lá não era apresentado como bode do pecado lá. Na origem é o bode para Yahvé, o bode para Azazel. Aí já é uma incorporação da tradição antiga dentro do ritual. Agora vai matar o bode. Acabou o carneiro. Não aparece carneiro. Cadê o carneiro? Cadê o carneiro? Era um touro e um carneiro. Sumiu o carneiro, aparece o bode. O bode que era de um ritual, agora esse ritual foi transformado em outro ritual, junto com o touro do pecado. É o touro do pecado, o bode do pecado. Então, ele imola o bode do pecado, que é para o povo, lá não está nada dito disso, lá dizia que o bode é para Yahvé. Aí ele pega o sangue dele, ali volta para dentro da divisória. Tá vendo? Como montagem, esse troço. Ele entrou na divisória com o sangue do touro, aí ele saiu, agora entra na divisória de novo com o sangue do bode, porque ninguém pode levar o sangue do bode para ele, né? Ele matou o touro, entrou na divisória, agora mata o bode. Matou o bode aonde? Ele saiu, ou seja, é mal montado, não dá para fazer mágica, né? E aí ele faz com o sangue do touro conforme o que faz com o sangue do bode, conforme o que faz com o sangue do touro, ou seja, foi domesticado. O ritual de Azazel já foi domesticado. Fica tranquilo, Azazel, que a gente não acredita nessas bobagens, não. A gente sabe que você era de um ritual de libertar você no deserto. Esquece essas bobagens sacerdotais. A gente está aqui só para ver quão idiota era o negócio. A gente consegue ver a mão do redator manipulando o texto aí. E aí foi lá, domesticou o antigo ritual, que devia ter uma importância, senão ele tinha jogado fora, né? Por isso eu acho que devia ser o principal ritual levita. Eles fizeram sobreviver o principal ritual levita,
mas domesticaram, deram outro significado, outro sentido. E é até engraçado, porque o bode levita virou o bode do sumo sacerdote, e o bode do sumo sacerdote vai virar Jesus. Ou seja, é uma série de roubos, reapropriações, ressignificações, mas é sempre a mesma tonteria. Porque já é uma tonteria você achar que passa o mal, a doença para um bode, solta o bode, a doença vai embora, né? É como dar 3 pulinhos. São loguinho. Dou 3 pulinhos e me ajuda a achar o meu brinquinho. É a mesma bobagem. Tudo a mesma porcaria, tudo a mesma infantilidade, é coisa de criança. Agora, isso é criança que ficou grande e descobriu que dá para ganhar a vida fazendo as pessoas de besta. Então, com isso está encoberta a sacralidade, você tira o bode daí. Tira o verso 15. O texto continua, não precisa de bode nenhum. Ele matou o touro, no texto sacerdotal, no ritual sacerdotal, só mata o touro, aí 7 petelecos do touro, joga lá o incenso, aquela fumaça, e a véia maresia, sente a maresia, acabou, tá encoberta a sacralidade. Mas agora tem que enfiar aí o ritual do levita para poder deixar a porcaria dos levitas, estão reclamando de aumento de salário, não dá para aumento de salário, vão enfiar a porcaria da tradição deles aí, mas domestica. Aí domesticou. Mas se você tira o verso 15, não faz diferença nenhuma. E nem você precisa explicar de onde saiu esse bode, que era um touro e um carneiro. E aí encobre, então, a sacralidade por conta. Esse é o interesse sacerdotal. Aí você está olhando a próstata sacerdotal. Estamos todos nós com os nossos polegares inseridos na próstata sacerdotal. Porque olha só, vai gostar de condenar os outros assim, ó. Encobre sobre a sacralidade, ou seja, o Santo dos Santos, por conta das impurezas dos filhos de Israel, as transgressões dos filhos de Israel, o pecado dos filhos. É só isso que o sacerdote sabe ver. Impureza, transgressão, pecado, culpa, delito, só isso. É uma neurose, é uma doença a serviço do bom viver da casta pérfida e canalha. E assim a tenda do período também é encoberta por conta das impurezas, das transgressões, do pecado. Porque, afinal de contas, a tenda de período onde Yahvé Santíssimo, comedor de gordura e cabeça de sacerdote com resíduos intestinais, mora, ele é puríssimo. Manda Tsarat na casa depois de ele ter roubado a terra do povo, mas ele é santíssimo. Então tem que matar o touro, porque tem um Deus santíssimo, genocida, mas santíssimo, então tem que matar o touro, porque o povo não presta. Quando o sacerdote for fazer as paradinhas, não pode ter ninguém lá dentro, porque vai que vaza, dá um vento, saci pererê, um exu, um erê. Um exu, um erê, um saci pererê, é o próprio Rua, que às vezes gosta de sacanear lá o tal do Saul, fazendo ele babar. Faz um sopro, a divisória fica meio torta, você vê, aí o camarada tá sentado ali limpando o chão, olha, vê lá a maresia de Yahvé, vai morrer. Então não entra ninguém, fica só o sumo sacerdote lá no fumacê e pronto. E aí, quando o sacerdote sair, está encoberta. Ou seja, o pecado, a transgressão, a impureza, o delito, a culpa, a iniquidade, a gosma ectoplasmática teológica fétida, está tudo encobertado. E a Assembleia de Israel está assim, pronta para mais um ano. Aí ele vai lá no sacrificiatório, e ele encobre sobre o sacrificiatório, ainda com o sangue do touro, mas aí já entra o sangue do bode, olha lá, o sangue do touro e o sangue do bode, enfiando o ritual levita aí no meio. E aí joga o sangue sobre os chifres lá do sacrificiatório, que é o altar, é como eu traduzo o sacrificiatório, porque a palavra altar é a mesma palavra em hebraico para sacrifício. Então, sacrifício, o lugar do sacrifício é sacrificiatório. E aí no dedinho dele, 7 passos, ali já tem a ajuda dos Aspone, né? Não vai errar conta, aí está purificado. Tanto ele, para poder sacerdotalizar para o povo, quanto o altar, para poder fazer o sacrifício sacerdotal para o povo, por conta, por causa das impurezas dos filhos de Israel. Aí ele acabou de encobrir a sacralidade, a tenda e o sacrificiatório. Veja bem, no ritual autenticamente sacerdotal, com o sacrifício do touro. O bode aí entrou de conversa fiada, mas agora tem que dar uma sequência para o bode vivo.
Aí então vai. Aí agora ele traz o bode vivo. Arão vai pôr a mão na cabeça do bode vivo. Agora aí é a marca, para mim, indiscutível da apropriação sacerdotal. O significado do bode vivo vai ser alterado. Arão bota a mão sobre a cabeça do bode vivo, faz reconhecer sobre o bode vivo o total das culpas dos filhos de Israel. O total das transgressões, o total do pecado, ou seja, meteu a tradição levita anterior à doutrina fétida do pecado, não tinha nada a ver o ritual levita com pecado, não tem noção de pecado no sentido de que o judeu é mau, Deus vai matar, então tem que matar bichos, não existe, isso é uma invenção sacerdotal do século V. As tradições levitas anteriores eram como dos egípcios, dos babilônicos, dos gregos, do pessoal do candomblé, matar bicho para o Deus comer e, eventualmente, fazer a transferência simpática, ritos taumaturgos, para a restauração da saúde do sujeito, tirando qualquer energia, qualquer mal que estivesse no sujeito, transferindo para o bicho e mandando o bicho embora, soltando o bicho. Mas o Templo de Jerusalém aceita incorporar as tradições levíticas, mas não com o sentido anterior. Agora, mesmo o bode vivo vai ser solto para levar as transgressões. Isso não faz sentido nenhum. É o que deu para o sacerdote fazer, né? Mas soltar o bode vivo não paga pecado de ninguém. Para pagar o pecado tem que matar, derramar sangue. Mas por que está assim? Porque a tradição é soltar um bode vivo. O povo vai querer ver soltar o bode vivo, soltar o passarinho vivo, que era isso que eles aprenderam com os levitas. E aí, como é que eles vão acreditar que soltar o bode vivo é uma tradição do templo? Vai ter que inventar que está soltando porque os pecados do povo estão em cima do bode. Isso aí é uma invenção sacerdotal. Na minha opinião, isso não fazia parte da tradição anterior. É a manutenção da tradição anterior com o novo significado teológico do templo da pocilga de Jerusalém. E aí ele coloca a mão sobre a cabeça do bode, transfere, né, o ritual mágico, transfere o pecado para o bode, bullshit, e um homem determinado para isso, atempado aí, é a mesma raiz para a palavra tempo, então um homem preparado para esse momento leva o bode para o deserto. E aí, para que ninguém fique em dúvida, a função do bode é carregar, levantar aí. É o mesmo verbo de nasci, levantado. Então, levantar aí é carregar, o bode carrega sobre ele toda a culpa deles. Pronto, domesticou. É sacrifício para o pecado, o bode morto, e soltar no deserto por causa do pecado, o bode vivo. Tudo é pecado. A palavra-chave para o Templo de Jerusalém é pecado. Por isso que o olho do cristão, do judeu ortodoxo, de todo mundo é olhar e enxergar o pecado na vida dos outros. Não consegue ver nada de bom, nada que preste na vida e nos outros, porque é um neurótico do pecado, porque é um pentelho de escroto sacerdotal. E aí, então, ele solta o bode para a terra dividida. Dividida aí, eu não estou seguro da tradução. Cada tradutor inventa uma tradução diferente. Tem gente que fala que é a terra infértil. Não sei de onde tiraram isso. O Shuraki traduz a terra da sentença. Também não vi de onde tirou isso. A minha explicação é técnica. A palavra é a mesma palavra, as mesmas consoantes, do verbo dividir. Dividir, afastar. Então, eu traduzo ao pé da letra e o significado fica por conta da gente tentar adivinhar. A questão é, esta expressão corresponde à tradição anterior levita ou já é uma apropriação sacerdotal? Não sei. De qualquer forma, terra dividida. E parece que, para mim, o sentido é o afastado, né? Um lugar afastado. Dividida, separada de onde nós estamos. Nós estamos aqui, no lugar nosso, no lugar santo, manda ele para aquele lugar dividido lá, para a terra que não é nossa, separada de nós. Me parece que esse é o sentido. Agora aí está muito claro, para o deserto. Não tem nada de montanha, como disse Shuraki, como dizem os rabinos engano otário. O que vem de otário aqui no meu canal, citar rabino, chega a dar pena. Porque o empáfia, ele acha que o crente é burro, que o crente é um idiota, porque ele é o inteligente que descobriu o rabino. Mas ele é uma besta quadrada, chega a dar pena. Tem um menino agora que vem encher o saco aqui,
falando que eu não sei hebraico, porque impureza aí não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas é o que está no texto, tadinho. Eu tenho pena do que esses picaretas da espiritualidade fazem com essa população. É um crime de lesa humanidade. Você vê o sujeito escangalhado, idiotizado, imbecil. Tudo bem que tem uma empáfia, uma vaidade, mas é o que a espiritualidade faz com as pessoas. O sujeito é vazio, mas se acha cheio de luz. Nem treva tem ali dentro, é puro vazio. Então, o texto vai dizer que o bode é levado para o deserto. Se você escuta aí Rabino falando, levar para a montanha, jogar no abismo, é um mentiroso, como todo e qualquer pastor mentiroso e padre mentiroso. Porque se é mentiroso, é rabino mentiroso, padre mentiroso, pastor mentiroso. Se você encontrar um rabino que não é mentiroso, um padre que não é mentiroso, um pastor que não é mentiroso, aí você, eis aí um rabino que não é mentiroso, um padre que não é mentiroso e um pastor que não é mentiroso. Porque quando dá para ser mentiroso, mente em todos os quadrantes. Muito bem. Ficou menorzinho o vídeo, né? Em torno de meia hora. O outro vídeo ficou 1 hora. É meio exagero, né? Mas Azazel estava aqui todo feliz, eu me empolguei. Azazel, em sua homenagem, Levítico 16. Se você gostou, falta um vídeo ainda, mas se você gostou desse, clica aí, o joinha. Larga de ser mão de vaca. Se você não der like, Azazel vai lhe dar chifradas no traseiro, porque ele é muito grato. Eu o acolhi, ele estava lá no deserto com sede, eu o acolhi, fiz carinho nele, ele gostou de mim, fica aqui. E aí ele percebeu que eu estou aqui num trabalho que precisa de like. O YouTube inventou que as pessoas têm que dar like. Aí ele fica olhando, aí ele vê eu trabalhando aqui com um cavalo. Ele um burro e eu trabalhando, ele um bode e eu trabalhando igual um cavalo. Aí, com o olhar dele de Azazel, vê o sujeito lá assistir vídeo todo dia. Às vezes ainda pega coisa minha e bota lá em vídeo dele, mas não dá like aqui. Aí o que ele faz? Vai lá e chifra as nádegas, os glúteos. E a sorte desse muquirana sonegador de like é que o Azazel é um bode. O chifre dele é duplo. Então, quando ele vai na chifrada, vai nas nádegas. Pense se ele fosse um unicórnio. Melhor nem pensar no estrago. Azazel, você está liberado para chifrar todos esses sonegadores de like, esses sovinas e mão de vaca de like do meu canal. Pode arrebentar-lhe os traseiros. Deixe um comentário. Pode ser um elogio, uma crítica educada, uma pergunta, um cumprimento ou um simples gesto de engajamento. Compartilhe o vídeo, se for possível. Torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. Sem sustento financeiro, o meu trabalho para, porque eu deixei a minha atividade remunerada profissional. Eu coordenava um doutorado em ciências das religiões. Eu não ficava soprando vento, eu coordenava um doutorado. Eu deixei a coordenação, chefe, me dá as minhas contas. Nem demitido eu fui, quer dizer, saí sem receber fundo de garantia, sem nada, para me dedicar a isso aqui, ao canal e à tradução da Bíblia. Então eu estou na dependência do fruto do meu trabalho, e o fruto do meu trabalho é o seu reconhecimento e a sua contribuição. Se você reconhece e pode contribuir, bem. Se não, vai ficar eu aqui na vontade. Então, se você pode, torne-se membro do Clube de Membros. Torne-se também um apoiador da tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Apoio na plataforma apoia-se/Nossa Bíblia Livre. E engaje-se, ainda dá tempo, se você está assistindo esse vídeo antes de 28 de outubro, na campanha 10 milhões de visualizações em 1000 dias. Nós vamos completar 1000 dias dia 28 de outubro, vamos fazer uma live e eu queria comemorar 10 milhões de visualizações. Está em 9 milhões e 600 mil. Acho que com a ajuda dessa comunidade maravilhosa, nós vamos conseguir.
Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.